Boa tarde, meu povo, tudo bem? Professor Roberto passando aqui para conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante na vasta história do nosso país, que nós agora iremos estudar o período regencial, né? O período regencial, gente, é uma faixa de transição entre o primeiro e o segundo reinado, entre o governo do Dom Pedro I e o governo do seu filho Dom Pedro II, certo? Só que esse período regencial ele é marcado, o início dele, pela abdicação do trono, ou seja, Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro em favor do seu filho Dom Pedro de Alcântara, sendo que o Dom Pedro de Alcântara, vocês estão vendo aquela imagem, aquele meninozinho lá, é uma representação do Dom Pedro de Alcântara, um menino ingênuo e incapaz de governar o nosso país, né? Então, como nós falamos, é uma faixa de transição entre o primeiro e o segundo reinado, é marcado também por instabilidades políticas, né? Diversas tendências, grupos se debatiam nesse período em busca de poderes, em busca de ascensão, de manutenção dos seus privilégios políticos e econômicos. A fase do período regencial, pessoal, né, dividida em 4 etapas: regência trina provisória, trina permanente e as regências unas do Padre Feijó e do Araújo Lima. Então nós temos aí marcadamente um avanço liberal e um regresso conservador, certo? Bom, como nós falamos, os grupos políticos que se buscavam espaço, ascensão, mobilidade e conservação dos seus privilégios, nós temos esses principais grupos: os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados, né? Os restauradores, como o nome diz, pessoal, são aqueles que eram a favor da volta do Dom Pedro I ao poder, ao governo, certo? Esse grupo ele era marcado principalmente por portugueses, descendentes de portugueses e por grandes fazendeiros, proprietários rurais também, né? Que estavam ligados ao governo do Dom Pedro I. E eles eram a favor da volta do regime político absolutista, né? Do Dom Pedro I, logicamente e claramente por suas convicções políticas, ideológicas, né? E também por garantia dos seus privilégios. Só que esse grupo ele se desfez em 1634 com a morte do Dom Pedro I. Nós vamos ter os liberais moderados, que são aqueles que querem mudanças, mas eles não querem dar muito o braço a torcer, sabe? São um grupo partidário do escravismo, um grupo partidário do ruralismo, né? Então eles preferem um governo federal, ou seja, com autonomia, mas ao mesmo tempo obedecendo ainda a uma centralização política. Esse grupo fazia parte da principal força política da época. E por fim nós vamos ter aqui os liberais exaltados, os farroupilhas, são os proprietários rurais, tá? De grupos de províncias periféricas. Professor, que províncias periféricas são essas? Bom, nós vamos ter, pessoal, São Paulo, nós vamos ter o Rio Grande do Sul, né? Nós vamos ter também Minas Gerais. Então são grupos que, devido ao seu próprio processo de formação política, né, e de restauração que estavam pretendendo, né, devido à ausência do imperador, estão tentando também ascender politicamente no cenário nacional, né? E esse grupo aqui, os exaltados, eles eram a favor justamente de medidas bem drásticas no meio político, por exemplo, a instalação de uma república, o fim da monarquia, o federalismo, né? Ou seja, uma grande autonomia provincial. Tudo isso aí, de certa forma, preocupava os outros grupos, né? Os restauradores, os liberais moderados. Esse quadro aqui é um quadro que nós percebemos a formação política desse período, né? Os restauradores, os liberais, os grupos que surgiram posteriormente, né? Então é bom vocês analisarem isso aí. Bom, como Dom Pedro I renunciou e não tinha ainda condições de passar o cargo para o seu filho, foi formada uma regência trina provisória. E essa regência trina provisória, que estava no Rio de Janeiro, ela automaticamente, né, até mesmo para manter a ordem, ela suspendeu o
poder moderador, que era atribuição exclusiva do imperador, proibiu a fabricação ou a exploração, né, de novos impostos da população, para não deixar aquela situação mais irradiar mais raiva, né, na população. Proibiu a dissolução da Câmara dos Deputados e se preparou para a eleição de uma regência trina permanente. Quando os deputados se reuniram no Rio de Janeiro, aí sim, né, a formação dessa regência trina permanente e a escolha do Padre Feijó como ministro da Justiça. Então, ocorreram nesse período, pessoal, também diversas manifestações internas contra essa situação política que estava passando no Brasil. Então, eles perceberam que o exército estava sendo facilmente manobrado, era um órgão militar, mas era ao mesmo tempo inconstante. Então eles resolveram criar a Guarda Nacional em 1831, que seria uma força militar provisória, uma espécie de milícia, e começaram a dar patentes, né, de coronéis aos grandes proprietários, aos grandes fazendeiros. Então o coronelismo já vem dessa época, tá? E aí o coronel passou a ser aquele mandante municipal, certo? E, logicamente, né, o objetivo da Guarda Nacional era defender os interesses dos grandes fazendeiros. Em 1832, né, foi criado o Código de Processo Criminal, que nomeava e dava autoridades agora aos juízes de paz, certo? Então, o juiz de paz, ele, ao invés de ser indicado, ele passou a ser eleito pelos grandes proprietários rurais. Então, o Código de Processo Penal, ele foi uma espécie de remédio constitucional, né, a gente pode dizer assim, que favoreceu até mesmo essa parte da descentralização política. Por fim, nós vamos ter o ato adicional de 1834, que vai promover uma ampla reforma constitucional. O objetivo era o quê? Conciliar a disputa política entre os moderados e os exaltados. Criou-se as Assembleias Legislativas Provinciais, certo? E essa Assembleia Legislativa passou a ter autonomia, né, para a escolha dos seus deputados, né? Lembrando que para fazer parte do partidarismo daquela época, né, dos grupos políticos, você tinha que ter uma determinada renda. Se você não tivesse, você basicamente estava excluído, né? Foi criado o município neutro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e eles substituíram a regência trina pela regência una. Mantiveram a suspensão do poder moderador, dissolveram o Conselho de Estado, né, que era um órgão consultivo, tá? E agora nós vamos ter a primeira regência una, que foi gerenciada, né, pelo Padre Feijó. Nesse período da regência do Padre Feijó, pessoal, vão surgir várias revoltas, né, pelo Brasil afora. Né? Nós vamos ter a cabanagem no Pará, nós vamos ter a Sabinada na Bahia e a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Aí nós temos uma nova reforma política, não uma reforma planejada, mas politicamente, né, os políticos eles foram começando a dissolver aquela estrutura compactuada, né, e foram criando novas denominações, novas agremiações políticas. Aí daí dos moderados surgiram os progressistas e os regressistas. Os progressistas eram a favor das reformas do Padre Feijó e do ato adicional, né, que propunha uma descentralização, e os regressistas eles eram a favor do centralismo político e totalmente a favor a favor do fim do ato adicional e até mesmo de uma mudança, né? Então o Padre Feijó ele foi acusado de não ter muita firmeza na forma de como ele estava tratando esses motins, essas rebeliões internas dentro do Brasil. Então, por conta dessa falta de apoio que ele tinha da Assembleia Nacional, né, o que ele fez? Ele acabou renunciando ao cargo de regente, e aí foi escolhido o Araújo Lima. O Araújo Lima, pessoal, ele foi praticamente o oposto do Padre Feijó. Se o Padre Feijó ele tinha uma característica descentralizadora, o Araújo Lima ele passou a ter uma característica centralizadora. O
regressismo, né? Ou seja, as reformas foram desfeitas, as mudanças foram desmanteladas, né? Então, ele era totalmente a favor da centralização monárquica, né? Ou seja, do absolutismo. Nesse período do governo do Araújo Lima, alguns equipamentos públicos mais voltados para o campo da elite, né, foram criados. Como exemplo, nós temos aqui a fundação do Colégio Pedro II, que existe até hoje, o Arquivo Público Nacional, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ou seja, tudo isso aí veio mostrar que o Brasil estava começando a ter uma mudançazinha leve, né, significativa, mas não quer dizer que foi algo surpreendente, né, algo que de uma hora para outra mudou a realidade do nosso país ou da nossa população. Isso aí atendia os privilégios da elite, tá? E demonstrando, pessoal, a sua característica, a sua feição altamente centralizadora e regressista, dentro da regência do Araújo Lima foi feita a lei interpretativa do ato adicional. Professor, o que foi a lei interpretativa? Voltemos aqui atrás, pessoal, no momento em que foi criado o ato adicional. O ato adicional de 1834, ele colocou algumas cláusulas, algumas mudanças na nossa Constituição. E ele atendia tanto aos projetos dos moderados, né, e dos exaltados. Então, o Brasil começou com uma mudança, né, na nossa Constituição em 1834. No governo do Araújo Lima, aconteceu justamente o desmantelamento das reformas feitas com o ato adicional. A lei interpretativa, ela desfez tudo que tinha sido feito a favor, né, dos liberais. Então, o Rio de Janeiro, né, ou seja, ele pegou esse período de regressão, né, e colocou para os políticos do Rio de Janeiro, para os parlamentares, né, os poderes de nomear funcionários públicos. E começou a ter esse controle sobre a polícia e a justiça do Estado, que antes estava na mão, né, do juiz de paz, que tinha poder. Então, algumas reformas, como eu falei, por exemplo, o habeas corpus foi feito nesse período, não criado no Brasil, né, mas foi importado e foi uma novidade, certo? Então, dentro desse período do governo do Araújo Lima, começaram a haver algumas reuniões para mudar o projeto dos conservadores. Então, o grupo liberal, ele fundou o Clube da Maioridade, né? Ou seja, o grupo progressista que queria mudanças, ele voltou a arquitetar algo que para eles, no princípio, era impensável, a forma de governo centralizado. Então, eles começaram a antecipar a maioridade do Pedro II, para ele voltar ao poder, mas voltar apoiado por eles, né? Porque para eles o imperador garantiria o quê? A paz interna. E com isso eles criaram o chamado golpe da maioridade, que foi uma reforma, né, feita e defendida pelos liberais, os progressistas, a fim de garantir o fim do período regencial e eles automaticamente subirem ao poder com o Dom Pedro II, né? Então, essas são as rebeliões e as principais rebeliões, pessoal, que surgiram no Brasil no período regencial. Nós vamos ter um estudo à parte sobre essas rebeliões, né? A cabanagem, a balaiada, a sabinada e a Revolução Farroupilha. E também nós vamos ter um estudo sobre a revolta dos malês na Bahia, 1835, tá? Então, nós temos aqui só para citar essas revoltas, né? Depois a gente vai estudar, esmiuçar detalhadamente cada uma dessas reuniões, dessas rebeliões, até porque o nosso tempo não permite agora, nesse momento, que a gente faça um esclarecimento melhor, aprofundado sobre esse assunto, ok, gente? Então, um abraço a todos, boa tarde, né? E em breve a gente retorna para conversar outros assuntos.